Senhor e Mestre Jesus, dando início a mais um estudo do Teu Evangelho à luz do Espiritismo, queremos agradecer a oportunidade e pedir novamente, Senhor, para que este nosso esforço de aprendizado possa reverter na nossa capacidade de transformar a nós mesmos, moralmente, nos posicionamentos do dia a dia, para que possamos ser bons cristãos. Pedimos, Senhor, que os Teus mensageiros possam estar conosco, nos incentivando nessa trajetória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. A gente está quase no finalzinho do livro Justiça Divina, né? Quem vem acompanhando, acho que já vai para esse é o terceiro ano, né? Que a gente está começando, mas está nos últimos capítulos. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 79, que é Compaixão e Justiça. Tem alguém aqui que está com o livro acompanhando? Só você, Gracinha. Olha que exemplo. Ah, você também, parabéns. Augusta caladinha, escondendo. Com medo de você perguntar. Augusta, ainda bem, viu? Representando aí. Então, nós vamos trabalhar esse capítulo, né? Compaixão e Justiça. Quando a gente fala de compaixão, o que nós podemos entender a partir da palavra? Significado. Entendimento do outro. Entendimento do outro? Eu estou só colhendo por enquanto. O que vocês acham? Amor ao próximo. A gente fala, tá quente, tá frio, né? Vocês conhecem a brincadeira? Mas a gente está formando ideia. Misericórdia, empatia, olha, legal que a gente vai construindo o conceito junto, né? Então, a compaixão é um sentimento e, ao mesmo tempo, uma virtude. Ou seja, nós todos somos capazes de sentir a compaixão, mas a compaixão também pode ser desenvolvida em nós, enquanto seres humanos, tá? Compadecer do sofrimento, do sentimento, da aflição que o outro está atravessando, compadecer-se, né? É quase que uma empatia. Eu me coloco no lugar do outro que está sofrendo e sinto isso. Mas não fica só na empatia. Então, eu tenho também uma simpatia pelo outro, enquanto um humano como eu, e quero fazer algo para auxiliá-lo. Então, a compaixão, ela envolve também uma ação a benefício daquele que está atravessando uma dificuldade, um sofrimento, uma aflição. Ok? E justiça? O que a gente pode entender bem básico de justiça? É o sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Desenvolve para nós. Usar o mesmo peso e a mesma medida, né? Saber discernir o certo do errado, usar do raciocínio para esse discernimento também. Interessante quando ela fala de usar o mesmo peso, mesma medida, que o símbolo da justiça, que pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei no exterior se é a mesma. É a balança, né? Ela é cega, é uma mulher, né? Que
tem uma venda nos olhos e carrega uma balança, ou seja, vai pesar ali os atos de cada um sem olhar a quem, né? Não é porque você é branquinha ou moreninha, ou pobre ou rica, que vai pesar diferente, né? Mas vamos um pouquinho mais básico. A justiça tem a ver com direitos e deveres, certo? Quando a gente fala é justo, não é justo, é se está respeitando os direitos ou não. Se a gente está exercendo a justiça, a gente respeita o direito do outro. A gente sabe o nosso limite. Talvez aí entre a questão do sim, sim, não, não, né? O limite até onde eu posso ir, que eu não esteja invadindo o outro, atropelando os seus direitos. Ok? Tá todo mundo sério. Oi, Valdemir. A compaixão, você não dá ênfase ao erro, ao estágio da criatura tá, mas você dá ênfase à possibilidade de você auxiliar. Sim. É como se você transformasse o pecador num doente que precisa ser tratado. Só tirando essa última colocação, eu concordo, que você não se preocupa com o que o outro está fazendo, né? Você não vai julgar a atitude dele para ver se eu ajudo ou não, ver se eu faço algo por ele ou não, né? A compaixão é algo que é o exercício, assim, da ação de querer auxiliar. Tem um toque no meu coração e eu vou fazer algo, tá? Mas é claro que a gente precisa expandir um pouco, senão a gente não estava estudando aqui, né? Aí eu peguei um livro, não sei se vocês já viram esse livro, ele chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele é escrito pelo filósofo André Comte Sponville. E lá tem várias virtudes, não sei quantas que ele trabalha, claro que não são todas, né? Mas ele trabalha várias virtudes e na hora que ele vai escrever sobre cada uma, ele visita conceitos de vários filósofos e ajuda a gente a raciocinar, fica legal, sabe? Mas é um filósofo materialista, ou seja, ele não está fazendo um tratado sobre questões espirituais, né, religiosas. Ele vai olhar dentro do humano e daquilo que ele acha que está dentro do campo que nós vivemos materialmente, tá? Mas de tudo, como diz Paulo, né, a gente vai analisar tudo e vai tirar o que é bom para a gente. Então, achei interessante isso aqui que ele falou. Compartilhar o sofrimento do outro, está falando de compaixão, tá? Não é aprová-lo, nem compartilhar razões boas ou más para sofrer. Então, você encontra alguém com um sofrimento, você, na compaixão, vai compartilhar aquele sentimento ali, mas você não vai nem aprovar aquele sofrimento, nem desaprovar, nem encontrar razões boas ou más para aquela pessoa estar naquele sofrimento. É recusar-se a considerar um sofrimento, qualquer que seja, como um fato indiferente. E um ser vivo, qualquer que seja, como coisa. Então, não é interessante que ele já humaniza? E ali ele fala ser vivo, ou seja, está incluindo os outros seres também. Os animais, né? Então, nós vamos ver o sofrimento. Aquele sofrimento nos toca, a gente não vai julgar se o sofrimento é válido, se não é válido, se ele está sofrendo à toa, porque muitas vezes a gente cai no pecado de falar assim, que bobagem isso que você está sofrendo, deixa isso para lá, né? A gente não se compadeceu de fato, que a gente entrou em julgamento, né? Então, por mais que a gente fale assim, a compaixão é um sentimento comum e capaz de todos nós termos, mas que tipo de compaixão eu estou tendo? Se eu já começo a julgar, já saí da compaixão, é outra coisa. Então, é considerar que aquela pessoa não é uma coisa. Então, quando a gente vê um sofrimento qualquer, né, e aquilo nos toca, nós vamos ter certeza de que se eu estou sendo tocado, primeiro eu não sou uma coisa. Mas é lembrar que aquele outro que está sofrendo, por mais que eu julgar,
ele perdeu um sapato e está chorando convulsivamente. Só por causa de um sapato, vamos procurar outro. Entrei em julgamento, eu estou ou desaprovando o sofrimento ou aprovando. Então já não estou na compaixão. Oi. Eu queria saber, né, que eu às vezes eu acho que eu vejo um pouco de que a compaixão e a justiça elas vão juntas, elas são coisas diferentes. É isso que a gente vai Aí o que me veio na cabeça seguir. quando teve esse ponto que você trouxe é que fica com essa pergunta na minha, se o ato de ter compaixão pode ser injusto. Pode? Se ele pode ser injusto. Injusto. Vamos ver se até o final do estudo você chega a alguma conclusão, tá? Nem sempre a justiça anda com a compaixão. A gente está diferenciando o conceito de compaixão. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais de justiça. Quem mais levantou? É porque às vezes a gente confunde compaixão com piedade. Aí passa Isso. Ele até separa, na hora que a gente vai lendo o texto dele, ele busca, né, discernir, porque a piedade é um sentimento de pena, né, de dó, e muitas vezes só isso. Se você está na piedade, você só está nesse sentimento, você não procura fazer algo para minimizar o sofrimento do outro. Levando a compaixão para as questões divinas, nós vamos ver que se Deus se compadece dos nossos erros, sofrimentos, aflições, Ele vai ficar só no compadecimento? Só sendo tocado? Ou Ele faz algo mais? Aí que entra a justiça. Se nós, como humanos, se a gente se compadece, a gente busca fazer algo para diminuir o sofrimento, aliviar a dor, e Deus, muito maior que nós, supremo, né, gente? Nem é maior que nós. Então, ok, até. Continuando, ele fala que a compaixão é um sentimento horizontal. E ele fala isso comparando também com a piedade. Quando a gente sente dó do outro, é como se a gente fosse maior que ele, em melhor condição que ele, e o outro se torna menor, inferior. Já na compaixão, não. Nós estamos nos colocando horizontalmente, no mesmo nível. Aí a gente sente a sua dor como se eu podia estar também no seu lugar. Então, o que eu gostaria que fosse feito? Eu também posso fazer? Então, a gente já desenvolve a ação. Então, a compaixão é um sentimento horizontal, só tem sentido entre iguais, não me julgo superior ao outro, né? E quando a gente faz julgamento do sofrimento do outro, a gente está se colocando superior, tá certo? Então, ele realiza essa igualdade entre aquele que sofre e aquele ao lado dele, portanto, no mesmo plano, que compartilha do seu sofrimento. Nesse sentido, não há compaixão sem respeito. Então, o respeito pela dor do outro é base para a compaixão. Se eu não respeito a dor do outro, se eu julgo a dor do outro, avalio, aprovo ou desaprovo, eu já saí da compaixão. Tá certo? O julgamento, né, nós não temos essa autoridade para julgar, né? Quando a gente fala na prece do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente está se colocando horizontal, né? Pedindo ao Pai para fazer algo por nós, no sentido de nos dar chance de nos perdoar, mas nós também estamos nos comprometendo a fazer isso no horizontal também, né? A gente sabe que nem sempre a gente cumpre isso. Aí a consciência que é ali, vamos dizer, a representação do divino em nós, ela nos mostra. Fala assim, opa, você quer o perdão, quer a compaixão, mas e a sua prática disso para com o outro? Pela nossa condição espiritual, é mais fácil julgar do que estender a mão. E a gente esquece que já tem as leis divinas, né, que são perfeitas,
tem a lei da nossa consciência, que não passa a mão com nossa dificuldade, e ainda tem as leis humanas. Né? Quer dizer, então, e muitas vezes a gente vai julgar ao outro dentro daquele parâmetro. Eu não perdoo o que o outro erra, eu não perdoo ninguém, então eu vou julgar, ele merece isso. Uhum. Sim. Aí a gente já sai da compaixão, sai da piedade, vai para o julgamento e nem sei para onde a gente chega. Porque nós somos superiores quando a gente está julgando. Então os outros são inferiores. Aí para a gente explorar um pouquinho da justiça, vamos pegar o Livro dos Espíritos, tá? 875, como definir a justiça. Aí já tem a resposta ali. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Fica bem simples, né? Isso que é justiça, respeitar o direito de cada um. Desenvolvendo um pouquinho mais. A 876. A 876 pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Segundo as leis naturais, ou leis divinas, ou leis morais, qual que é a base da justiça? Olha a resposta. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Aí já dá o norte, né? No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Então isso não está aqui, né, no racional, está no coração, no sentimento. A regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, a gente já sente uma coisa remexendo dentro de nós quando a gente enxerga uma injustiça. Quando a gente vê o outro sofrendo algo que não é direito, né? A gente já tem aquela reação instintiva interna. Por quê? Porque está gravado lá no coração da gente. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem, o ser humano, de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Então, Jesus nos ensina a pensar dessa forma, avaliar dessa forma. Se eu tivesse nessa circunstância, como que eu gostaria que o outro me tratasse? Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, a consciência, como o Evangelho segundo o Espiritismo já nos traz, né? Tem um item do Evangelho que se chama o dever. E lá é definido a consciência como a guardiã da probidade interior, ou seja, da nossa integridade íntima. É a consciência que é a guardiã. Então, toda vez que ela já nos aponta algo que a gente está desviando, que não está legal, se eu ouço essa consciência e ressignifico a minha atitude, aí eu estou cumprindo a lei divina, porque eu estou ouvindo essa guardiã. Mas, muitas vezes, como ela falou, a gente se confunde com piedade, com tadinho, né? E fica no tadinho. A gente deixa para lá. Eu não devia, mas eu vou fazer só mais um pouquinho. E aí a gente vai driblando a consciência com as nossas paixões, com os nossos argumentos, né? Mas ela está lá, nos apontando, pontuando. Alguma questão aqui? Tudo bem? Aí vamos para compaixão e justiça. Se entre nós, seres humanos, já é possível trabalhar compaixão e justiça, depois nós vamos para o livro Justiça Divina, que a gente vai ver como Deus trabalha compaixão e justiça. Mas eu peguei 2 exemplos que é do livro Ação e Reação, que é um dos livros da obra de André Luiz, né? Da série André Luiz, e o livro Nosso Lar. Vou pegar primeiro do Ação e Reação. Neste livro, todo mundo quando fala ação e reação lembra de qual lei?
Ação e reação se refere a qual lei natural? Causa e efeito. Muito bem. Então, André Luiz, no capítulo 1, chamado Luz nas Sombras, ele vai para esse local chamado Mansão Paz. Era uma região na área umbralina, que era uma instituição que acolhia os espíritos em sofrimento com desejo de melhorar, de trabalhar os efeitos, né, de trabalhar, e preparavam ali a consciência, o esclarecimento desses espíritos para eles reencarnarem. Então, eles estavam naquela região em sofrimento, é considerado assim, pelo grau de sofrimento, quase que uma região infernal. Então, essa Mansão Paz estava nessa região umbralina. Então, André Luiz, com Hilário e outros companheiros, vai para lá para conversar com esse instrutor, que era o Druso, sobre a lei de causa e efeito e observar, fazer ali um curso, né? Os livros de André Luiz, eles representam o aprendizado dele diante das lições que ele vai se dispor a aprender, né? Os estágios que ele faz no plano espiritual. Então, o Druso estava fazendo uma apresentação do trabalho lá, uma palestra. Enquanto ele estava fazendo a palestra, os alunos sentados ouvindo, né? Pelas vidraças das janelas do local, eles enxergavam do lado de fora uma tempestade, mas não era uma tempestade de chuva como aqui, era uma tempestade magnética, mas era bastante assim, tumultuado, como se fosse ali, quando começa a chover, muito tempestade, que tem vento, folhas. E o André Luiz observou que de tempos em tempos subiam alguns rostos de espíritos com faces de sofrimento intenso. E ele olhava e olhava para o instrutor e percebeu que o instrutor, em determinado ponto, silenciou e ficou olhando também para essas vidraças e depois continuou a falar. Naquele momento, a gente pode dizer que estava trazendo o sentimento de compaixão. André Luiz, olhando aquela imagem lá fora, se compadeceu. O colega dele também. O instrutor também. E aí, o que pode ser feito? Não é? Compaixão não tem isso? Aí vamos ver aqui o que ele nos dá de lição. O Hilário pergunta para o Druso, por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? O que vocês acham, gente? Abre as portas para eles? Tá nesse ponto, né? Porque para abrir as portas, antes de abrir as portas, nós vamos ter que usar o quê? O raciocínio, o discernimento, a observação, a vigilância, certo? Então, antes da atitude, mesmo que a compaixão nos mobilizou, vamos ver o que ele fala. A instrutor fala, sim, que ali é um posto de salvação, certo? Respondeu o instrutor sensibilizado. Mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Depois ele vai e continua. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Eu pulei uma parte, tá, gente? Quem quiser ler depois. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, ou seja, ele explicou e continuava olhando o painel lá fora. Tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor completou. Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Aí
o Hilário pergunta, e eles guardam consciência disso? O que vocês acham, gente? Esses espíritos são arrebatados assim na tempestade, eles têm consciência disso? Não. Aí o Druso responde, raros deles. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas, depois do túmulo, nós estamos falando de plano espiritual, vida futura, alma imortal. Qual a condição dessa alma após a morte do corpo? Então, as criaturas que se mantêm assim desabrigadas, depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Então, o que ele está dizendo? Aquelas criaturas que estão naquela condição não trazem no coração nenhum valor nobre. Deu para entender a diferença? Se não traz no coração nenhum valor nobre, podemos abrir as portas? Ei, você que está com dúvida da justiça. Não? Não mesmo? Malvado. Continuando, trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso. O íntimo turbilhonado e tenebroso. Vocês imaginam isso? Imagina aquele céu escuro com raios preparando a tempestade. Mais ou menos esse é o coração. Qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Respondido? Então, o que fazer? Pois é. Aí, André Luiz pergunta, né? Não, o Hilário continua perguntando, também estava aprendendo, né? Ótimo perguntar, né? Que a gente aprende. Mas eles se conservam interminavelmente nesse terrível desajuste? O que vocês acham, gente? Existe algo interminável no plano espiritual? Nós já estamos quase 3 anos estudando justiça divina, gente, e o céu e o inferno, né? Nós sabemos que existe uma justiça após a morte. Cada um de nós vai estar na condição que preparou na existência, né? Então, nós vamos estar lá na lei de causa e efeito. Aqui são as nossas causas. E lá vamos ter a colheita dos efeitos. Aí o orientador coloca, isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa, também como a tempestade. Embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos. Então, é isso. Na compaixão, ele coloca o trabalho. Né? Na hora que eles... quem for ler vai ter mais detalhes, mas para completar a ideia, esses espíritos que estão odiando, nutrindo vinganças, pensamentos desarvorados, muitos deles se convertem em líderes, em lideranças, né, ali, naquele plano inferior, e submetem à sua vontade outros espíritos que estão ali atraídos na região de sofrimento também. Consciências outras que também se sentem culpadas por coisas que praticaram e acham que devem estar ali submetidas àqueles líderes malvados, vamos chamar assim. Mas estas pessoas, esses espíritos que não são essas lideranças, muitas vezes eles têm o coração arrependido e começam a ter um sofrimento diferenciado e buscam socorro na mansão. E o plano da mansão é abrir as portas para que esses verdadeiramente tocados pelo arrependimento sejam acolhidos e sejam preparados para
a nova oportunidade da encarnação. Entendeu? Então, aí entra a prática da compaixão, seguindo a linha da justiça. Então, a gente não viu lá, a justiça, segundo Cristo, consiste em fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse também feito. Então, se eu tivesse em sofrimento lá, arrependido e querendo uma mudança, eu não gostaria de uma mão estendida? Então, nesse caso, eles estão aplicando a justiça, ok? Deu para entender, né? Agora clareou. Clareou. O estudo é para isso, a gente vai clareando aos pouquinhos. E no nosso lar, capítulo 4, quando André Luiz é avaliado pelo Henrique de Luna, o médico espiritual, lembram dessa passagem? Que o médico vai avaliando, né, perispírito, a condição de André Luiz, e coloca para André Luiz: uma pena que você tenha vindo pelo suicídio. E o André Luiz leva aquele susto e fica indignado internamente, porque para ele não tinha nada disso. Ele tinha ido para uma cirurgia e ficou lá lutando para viver. Mas aí o Henrique de Luna vai fazendo toda a colocação da análise perispiritual. Você excedeu nos drinks, né? Nas bebidas. O seu temperamento irascível. O que é irascível? Raivoso, soltando raio para todo lado. Comprometeu também o seu organismo, além dos outros que sofreram seus raios, né, da tempestade. E vai fazendo as análises até que ele fala da questão da sexualidade, né, que ele não utilizou conforme equilibrada. E André Luiz começa a se autoavaliar também, assim, com muita vergonha. Nossa, nunca pensei que pequenos atos, né? Pequenos atos que a gente cometesse, uma bebida social. Aí ele vai pensando assim: nossa, isso tudo está sendo contabilizado. Tá pelo nosso corpo, né? Porque tudo tem o efeito, né, no corpo físico e registrado no corpo espiritual, que é o que a gente vai embora junto, né? O espírito tem o perispírito, o corpo espiritual, para mostrar os registros de tudo aquilo que nós agimos. Está lá registrado. Mas, quando André Luiz cai em si e vê que não tinha argumento, que o médico tinha razão, o que André Luiz faz? O que ele faz? O que a gente faria? Chora, gente. Chora. E chora. Aqui. Por fim, abalando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Ele estava ali defendendo a dignidade. Não, eu lutei lá na mesa de cirurgia. Não, eu sou médico, né? Eu fui médico, eu sei o que é saúde, né? Aí a dignidade pessoal dele deixou de lado. Ficou humilde. Cedeu terreno à justiça. Tem razão, né? Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. E chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Tem hora que a gente vai passar por isso, né, gente? Caiu na real. Quando a gente se reconhece, né, em alguma atitude que se equivocou e se a gente realmente tem um arrependimento verdadeiro, ainda que a gente não soluce, né, mas internamente a gente está dessa forma, no íntimo. Porque é aquele fogo íntimo, né, que nos queima, né? A consciência está trazendo isso.
Aí, gente, que eu vou usar onde está a compaixão, porque André Luiz estava sendo avaliado pelo Henrique de Elona, que era um médico. Ele estava ali fazendo o trabalho dele, mas ele estava sendo acompanhado por Clarencio, um dos ministros de Nosso Lar, que foi quem, junto com outros, né, companheiros, fez o resgate de André Luiz no umbral, a pedido de amigos e familiares dele que já estavam em planos mais evoluídos. Uma dessas pessoas era a mãe de André Luiz, né? Aí o Clarencio, já um ministro de Nosso Lar, a gente pode imaginar que é um espírito bom, superior. Puro não é, né, gente? Porque quem ainda precisa encarnar não tem ainda a pureza espiritual. Mas um espírito superior. Aí o que Clarencio fala com ele? Ô, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida, inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra na mesma condição. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. O que ele está usando aqui, gente? Que a gente está trabalhando? Compaixão. Aí olha o que ele fala. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. O que ele disse? Nós também já andamos nesses caminhos que você andou. Ele se colocou superior, gente? Então, ele verdadeiramente trabalhou a compaixão. Lembra daquele conceito, né? Na horizontalidade. E usando a justiça, porque não está julgando. A consciência de André Luiz pode julgar. Porque a nossa consciência está aqui para cumprir esse papel de apontar. Ô, Patrícia, curiosidade aí, dia 25 vai estrear aí o Nosso Lar 2. 2, né? Parece que é o livro Os Mensageiros que vai ser trabalhado. Ô, gente, então vamos lá, né? Prestigiar a arte espírita, né? Compaixão e justiça para a alma imortal. Todos nós sabemos, por princípio básico da doutrina espírita, que existe a imortalidade da alma. É um princípio da doutrina. E o Espiritismo, ele não apenas coloca e comprova essa imortalidade, né, através dos depoimentos dos próprios espíritos desencarnados que retornaram e trouxeram as suas comunicações através da mediunidade. Allan Kardec compilou todos esses estudos, né? E analisou, selecionou, comparou e chegou a este ponto fundamental. Então, o Espiritismo comprova não apenas que a alma é imortal, que ela segue para o plano espiritual, mantendo a sua individualidade. Você vai continuar sendo você, eu, cada um de nós com a sua individualidade após a morte. Mas a doutrina espírita não encerra aí. Ela mostra e aponta também fatores que cercam a imortalidade da alma na sua caminhada infinita. Porque a alma ou o espírito foi criado de que forma? Simples e ignorantes. Ou seja, nós vamos ter uma caminhada depois dessa criação que não terá fim. Então a alma é imortal e eterna. Então ali nós vamos ver esses fatores e a gente trouxe
alguns destes fatores que cercam essa caminhada infinita, que é a evolução, ou seja, fomos simples e ignorantes, mas todos nós vamos evoluir, aprender, praticar, errar, tem experiência, volta, faz novamente, acerta, segue mais um passo à frente, aí vai, caminhada infinita da evolução. Outro fator, para que essa evolução se dê, é necessário reencarnar. Não há como fazer a evolução só como espírito, sem a experiência corporal. E aí nós vamos reencarnar diversas vezes. O livre-arbítrio, ele é uma condição dada para cada um de nós. Agora, o como vamos utilizar vai ter os efeitos disso. Então, nós também estamos submetidos a causas e efeitos. Então, no livro Justiça Divina, da lição de hoje, ela está estudando esse trecho do livro Céu e Inferno, bem pequenininho. Tem, neste capítulo 7, primeira parte, tem o Código Penal da Vida Futura. Nestes capítulos do Justiça Divina, cada lição muitas vezes percorreu alguns desses artigos do Código Penal da Vida Futura. E esse é um deles, é o parágrafo, o artigo 29, tá? Olha o trechinho que Kardec escreve para nós. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Eu li, agora a gente vai entender. Misericórdia de Deus é infinita, concordam? Olha para vocês verem, isso é importante a gente gravar, ela é infinita, mas não é cega. A justiça no humano é cega? O símbolo, né? É cega. Mas está mostrando aqui, a misericórdia de Deus, Ele nos dá oportunidades, mesmo sem a gente estar totalmente merecendo. Às vezes Ele nos dá, fala assim, tá bom, você errou demais com a riqueza, mas você vai voltar com ela. Vê se dessa vez você faz melhor. Ele até nos dá de novo outra chance. Então é infinita, mas não é cega. Não está apagado o que você fez mal com dinheiro lá no passado, não. Apagou não, está ali registrado. Você vai precisar cumprir com muita justiça o uso desse benefício agora. Aí não vem Simão Pedro e fala, o amor cobre a multidão de pecados? Então, fazer com amor o uso desse dinheiro, beneficiar a evolução do mundo, das pessoas, vai diluindo aquelas manchas que você deixou no mau uso no passado. Então, não é cega. Significa o quê? Que todos os nossos atos, por menores que sejam, eles estão contabilizados. No bem ou no mal, estão contabilizados. Emmanuel tem até uma frase que ele fala assim, o bem que fazes em qualquer parte, será teu advogado em toda parte. Então, se a gente faz o bem, ele vai nos defender em qualquer lugar. Se a gente faz o mal, também está marcando a gente em qualquer lugar, né? O culpado, ali a gente pegar como o culpado, significa aquele que infringiu a lei. Então, na consciência, e pode não ter sido descoberto, ok? Emmanuel fala para a gente que criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque tem vários crimes que cometemos que ninguém sabe, né? Dos menorzinhos até aqueles que a gente acha terrível. Mas todos são violações às leis divinas. Então, o culpado é aquele que a consciência já apontou. O culpado que a misericórdia, né, divina atinge não fica exonerado, ou seja, ele não está liberado
daquilo que ele fez de ruim, ele tem que consertar, tem que corrigir, tem que reparar o mal. Não adianta só arrepender. A gente aprendeu isso já. O arrependimento é só a primeira fase. Depois sofre as consequências, a expiação. E depois você precisa reparar o erro. Mudar a atitude, plantar o bem. Então ninguém fica exonerado, liberado, enquanto não houver satisfeita a justiça. Aí a gente vai lendo os romances, os livros da série André Luiz e vai vendo. A pessoa tirou a vida de um companheiro, aí lá na frente o recebe como filho. Não é interessante? Eu tirei a vida e eu vou, entre aspas, dar oportunidade dessa vida novamente. Então assim vai sendo trabalhado as nossas ações, os nossos erros, as nossas pendências para a gente evoluir. Não é uma caminhada infinita da nossa alma? Então, evoluir, reencarnar, usar bem o livre-arbítrio, sofrer as consequências, reparar e seguir em frente. Aí aqui, enquanto ele não tiver satisfeito a justiça, ele vai sofrer as consequências dos seus erros. A consequência dos erros é inevitável para qualquer um. Não tem nem privilégio disso. Mesmo que eu esteja cumprindo o bem, pode ser adiado aquele pagamento, né? Pode ser suavizado em várias inúmeras prestações, mas eu vou precisar ressarcir esse débito, né? Às vezes a gente vai pagar lá na frente, porque lá na frente Deus, na sua infinita misericórdia, avalia, nossa, ela vai conhecer o Espiritismo, aí vai conhecer várias pessoas que trabalham junto, ela vai se engrenar, vai se fortalecer, vai melhorando. Agora pode vir a prova. A prova é o resgate desse erro. Aí a gente fala assim, não, estava tudo indo tão bem, mas chegou a hora, estou preparada, é agora que eu vou acertar minhas contas. É a justiça. Tenha compaixão? Teve compaixão nessa caminhada inteira. Aí agora a justiça. Aquilo ali. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável. Ou seja, inexorável é aquele que, por favor, pelo amor de Deus, pedir assim para Deus, né? O Senhor, me dá uma chance. Ele é aberto aos nossos pedidos. Ele não é inexorável, não é rígido. Mas ele deixa sempre viável o caminho da redenção. Aí a gente fala, Deus não é padrasto, Deus é pai, né? Não sei se todos os padrastos concordam com essa frase, mas no sentido de pai, de ser paternal, de educar, corrigir, mas é pai. É a parábola do filho pródigo, né? O pai está lá, aí ele vê o filho pródigo voltando lá longe, que ele arrependeu, né, de tudo que ele fez. O que o pai faz? Vai correndo ao encontro. Ele não espera que o filho chegar. Nesse sentido, Deus não é inexorável. Deus considera seu posicionamento, seu desejo de refazer. E ele vai até você e ainda coloca um anel, né, mostrando a aliança. Você é filho. Pois é, a borrachinha é a gente fazer o bem. Essa é a borrachinha. Mas aquela experiência não tem jeito de apagar, né? Às vezes a gente olha um profissional, por exemplo, e fala assim, nossa, que profissional excelente. Mas ele errou um tantão, sabia? Para ele chegar na excelência. Não tem jeito, gente. Ninguém é perfeito na Terra. Então, a gente nem olha os erros mais, porque a gente olha a excelência. Acho que tem até pesquisas falando que a gente precisa de 10 mil horas naquilo que a gente faz para chegar a um nível de excelência. 10 mil horas é muita coisa, né? Patrícia, pegando a parábola do pródigo, a gente pode interpretar também, pergunta, tá? A gente pode interpretar também que aquele outro filho que questiona o pai, né? Nossa, eu que sempre fui obediente, sempre te ajudei e tal. Para mim, você nunca preparou uma festa, mas para o seu filho que esquecer, eu que faço.
esse negócio, será que ele está nessa posição para ele aprender a ter compaixão também? Obrigada, você respondeu. E outra coisa, olha só a comparação, né? Olha como eu sou bom, olha como ele é mau. Olha como ele errou, desperdiçou sua fortuna, pai, e eu aqui, sempre aqui fiel. Será que é tão fiel assim? Será que estava assim, pensando na recompensa? O irmão José, agora eu não sei o nome da lição, mas é no livro de Ânimo Firme. Ele fala a respeito do perdão. Até comentei na quarta-feira. O irmão José faz assim com o pensamento da gente, né? Você olha para um lado, aí ele faz assim, você olhar o todo. Ele é bem sistêmico. Aí ele fala o seguinte, perdoar. Ora, se você tem que perdoar alguém, é porque você se sentiu ofendido, não é? Se você se sentiu ofendido, você não é tão bom quanto parece. Porque se você não se sente ofendido, você não tem nem que perdoar. Ai, eu olhei e falei assim, não é que é? E se você se ofende, se magoa, você está se julgando o quê? Nossa, né? Olha o que fez comigo, né? E aí a gente para e raciocina e fala assim, nossa, quantas vezes a gente podia usar de compaixão com o irmão, igual Jesus fala, né? Não usaste de compaixão com o teu irmão como eu tive de ti, né? Aquela parábola que o Senhor perdoa a dívida, né? De um servo que estava devendo, aí o servo vai, encontra com o outro que estava devendo e pega ele pela goela e paga tudo que me deve. Né? Aí os servos do Senhor contam para ele o que aconteceu e falam assim, mas não devias tu ter igualmente compaixão do teu irmão, como eu tive com você? Agora você vai ser julgado lá, até pagar tudo o que deve. Isso é o quê? Vai sofrer as consequências, vai reencarnar, vai começar de novo. Então, o outro irmão, né, ele também está mostrando o outro lado da gente. Nós todos temos o lado da maldade. Nós não somos espíritas para ignorar que nós não temos a maldade. Mas muitas vezes, como espíritas, a gente ignora que nós, enquanto seres humanos, também temos maldade. E a gente precisa estar atento porque ela aparece e surge numa hora da invigilância. Numa hora em que eu permiti esse instintivo surgir e ficar. Porque muitas vezes assoma em nós uma raiva de querer matar. Outro dia uma amiga, que ela é espírita, e ela, o fato de falar assim que é espírita não é assim só o título espírita. É aquela pessoa que está trabalhando, que está estudando, que está buscando se refazer. Ela falou, Patrícia, eu me vi com vontade de matar a pessoa. Eu estava com vontade de matar, porque se eu estivesse na direção do carro, eu passava em cima dela. Ela tinha acabado de sofrer um assalto junto com a amiga que estava na direção. E ela veio todo esse arcabouço nosso, né, das experiências passadas. Como é que a gente resolvia as coisas, né? Que subiu e ela falou assim, passa em cima dele, passa em cima dele. Aí eu pensei que ela me contando isso, né? Ela falou assim, ela falou depois, eu fiquei tão assustada comigo, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um tipo de pensamento ou reação assim. Então, a maldade existe em nós, gente. E muitas vezes está nessas tendências instintivas, as inclinações. Mas o que é o verdadeiro espírita? É aquele que está fazendo a sua transformação moral. Ela não está pronta, ela está sendo feita. E que está fazendo esforços para domar as suas más inclinações. Isso é uma má inclinação, eu vou fazer esforço mesmo. Ela falou assim, ainda bem que eu não estava na direção, porque já pensou se eu faço? Né? Então vamos lá. Falta 5, né? É uma injustiça. Injustiça. É que a gente às vezes planeja, né? Chega aqui é outra coisa, né? O texto, gente, o amor universal está se referindo a quem? Quando fala o amor universal,
favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. O que é esse amor universal? Deus, o Pai, Ele permite as escolas, né? Dá a oportunidade do aprendizado. Mas se a gente se nega a aprender, o que acontece? Nada vai tirar a gente da ignorância, se a gente está se negando. E esse se negar é o uso de quê? Livre-arbítrio. Então, Emmanuel vai falar várias coisas aqui em que a gente vai escolher negar, desertar, recusar, jogar até fogo, atear fogo, fugir. São todas atitudes possíveis, aceitáveis por Deus, porque é o uso do livre-arbítrio. Querendo ou não, Deus criou as leis e criou o livre-arbítrio. As leis divinas são lei do progresso, lei de trabalho, lei de igualdade, lei de conservação, lei de justiça, amor e caridade, mas tem uma lá que chama lei de liberdade. E Deus vai respeitar o livre-arbítrio. Vai chegar num ponto de tanto ficar no mal que aquele que já está entediado até do mal vai querer sair daquilo para ver se tem outra coisa melhor. Mas tem que ter o livre-arbítrio. Então, aqui na primeira parte do texto é isso, tá? Nós vamos para a segunda parte para encerrar o estudo. Deus... vou pular, né? Então, peraí. Para vocês não ficarem achando que faltou muita coisa. É só essa passagem ali. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que a gente pode pegar essa passagem de Jesus para o nosso tema? O que é bem-aventurados? Felizes. Felizes. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós aprendemos durante nosso diálogo um pouco a respeito da justiça. E esses que têm fome e sede de justiça serão fartos, saciados. Ou seja, é garantido, gente, para nós que a lei de justiça ela vai ser cumprida. E no Livro dos Espíritos tem acho que é a quarta parte, que é as leis morais. A última lei a ser tratada fala da justiça, mas não é só justiça não, chama lei de justiça, de amor e de caridade. Está junto. Nas leis divinas, a justiça não está separada da caridade e do amor. Então, quando Deus vai dentro de nós fazer com que essas leis funcionem na consciência, já mostra para a gente. Você tem fome e sede de justiça? Qual o caminho, né? Amor e caridade, para você conseguir essa justiça. Né? Então, essas leis, elas não estão, a lei de justiça não está separada da lei de amor e caridade. Alguns povos aqui, ó. Kardec pergunta lá no livro dos Espíritos, 787, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Está falando da humanidade. Não tem aqui no nosso mundo raças que podem estar sendo rebeldes a essa lei de progresso? Aí olha o que os Espíritos respondem. Mas vão se aniquilando corporalmente todos os dias. Corporalmente é um matar o corpo do outro, né? Vai destruindo umas às outras. É as guerras, né, gente? Aí depois vem a letra A questionando. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? O que vocês acham que vai acontecer com as almas que estão naquela
naquela população, naquelas raças rebeldes? O que vai acontecer com elas? Vão reencarnar e ter que resgatar em conjunto novamente. Elas vão entrar na compaixão e na justiça. Olha só, chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Interessante, né? Aí tem a compaixão e a misericórdia. Ou seja, a gente vai caminhar e vai chegar lá. É demorar um tiquinho mais. Demorar. É isso aqui que está falando, né? Deus dá a semente, é a última parte aqui do livro. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Então eu tenho lá sementes. É engraçado que a gente ficar com as sementes, né? Sem colocá-la na terra, sem molhar, sem ter o calor, elas vão ficar sementes eternamente, né? Mas se a gente recebe as sementes e vai para o trabalho do cultivo, o que acontece? Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Então hoje nós estamos aqui, ó, recebendo ensinamentos, conversando, mas pede estudo. Aquilo que está mais para frente, que você falou assim, a gente tem que discernir, né? Então a gente precisa raciocinar sobre as questões que nos apresentam cada dia, né? Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Então, vai ter compaixão, mas com justiça. Então, Jesus, e Emmanuel cita aqui, ó, e Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13 de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiar e orai, e sim começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico olhai. Então, antes de vigiar, tem o olhar, né? O que é o olhar, né, gente? É uma visão que a gente tem com entendimento, né? A gente vai olhar primeiro. Ah, o que você acha disso? Deixa eu observar primeiro, deixa eu olhar. Não é assim? E no livro Vinha de Luz está falando dessa passagem. E Emmanuel coloca lá que olhar, a gente acha que olhar é só olhar, né? Quantas vezes a gente olha e não vê, né? Por isso Jesus fala no Evangelho tantas vezes: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja que tem olhos de ver. Então tá aqui, ó. Olhar é examinar. Como que eu vou acionar minha vigilância se eu não olhei primeiro? Será que é perigoso mesmo? Deixa eu olhar. Ah, se eu fizer de determinada forma, não tem risco de perder minha vida assim. Ah, mas se eu fizer dessa outra forma, nossa, aí eu posso me machucar. Estou olhando. E na hora de executar, eu já olhei. Aí eu vou ter que vigiar na hora de agir. Por quê? Eu posso ter planejado, olhado, visto os riscos, os caminhos possíveis, mas na hora de executar, ficar invigilante. Falar assim, não, eu dou conta. E não, eu não dou conta. Tem um limite, eu posso ir até aqui. Então, é interessante que Jesus termina essa lição, né? Que Emmanuel termina com Jesus mostrando o olhar e vigiar e orar. Eu coloquei essa figurinha aqui, né? Mostrando aquela ideia de que ele traz para nós de que se o pastor perde uma das ovelhas, ele deixa, se ele tem 100, ele deixa as 99 e vai resgatar aquela que se perdeu. Então, nesse sentido, nós também somos essas ovelhinhas que muitas vezes se perdem no caminho, mas que têm a direção do Cristo, né? Através do seu Evangelho, nos redirecionando novamente. Então,
Então é isso, gente. Justo ou injusto, acabou. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de ampliar o nosso entendimento. Agradecemos, Senhor, a renovação das nossas forças e pedimos que não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal e auxilie-nos a usar do nosso olhar e da vigilância e da oração para que possamos seguir com mais tranquilidade o nosso dia a dia. Que a Tua paz envolva cada um de nós e nos acompanhe no retorno às nossas atividades. Obrigada, Senhor. Que assim seja.